Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 15. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de aqui estar, o meu pastor presidente, pastor Rogério Oliveira, toda a diretoria, os pastores aqui, obrigado pela confiança, deixo aqui meus parabéns. Essa é a ilustre convenção pela sua 25ª CGI-MF. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 15, vai nos dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta a um jovem pastor, a Timóteo. E esse jovem pastor, a Bíblia vai nos dizer e vai relatar que ele estava passando por alguns momentos de luta, ele estava passando por alguns momentos de pressão, ele estava passando por algumas responsabilidades ministeriais muito pesadas naquele momento. Portanto, ele nessa situação, o apóstolo Paulo traz um conselho para ele, um conselho tanto profundo, um conselho carregado de conhecimento, um conselho carregado de instruções que iria ajudar no ministério dele. E o que o apóstolo Paulo está falando para ele é: Timóteo, não procure ser um obreiro famoso, trazendo para os dias de hoje. Procure ser um obreiro aprovado. Porque ser aprovado é muito mais do que ser usado. Nós não limitamos o poder de Deus, portanto, Deus, ele pode usar qualquer um que ele queira, mas aprova somente aqueles que têm caráter. Portanto, Deus, ele pode usar qualquer pessoa, o controle é dele, o poder é dele, a autoridade é dele, a honra é dele, a glória é dele, mas ele só aprova aqueles que têm caráter. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim, para você, iniciarmos esta pregação é: será que eu e você, nós só queremos ser usados por Deus, ou será que nós queremos ser aprovados por Deus? Será que nós nos contentamos em somente ser usados por Ele, ou será que nós queremos ser aprovados por Deus? Você sabe, esse é um texto na qual o apóstolo Paulo ele está se referindo a Timóteo na sua qualidade de obreiro, quanto um jovem pastor, mas nós também podemos colocar esse texto para mim, para você, na nossa vida como crente, como cristão. Então vamos entender algumas características de um crente para que ele seja aprovado em seu ministério, para que ele seja aprovado diante de Deus. O primeiro, o crente aprovado, ele tem o foco correto. O que é que a palavra está dizendo? O apóstolo Paulo está falando: procura apresentar-te a Deus aprovado. Perceba que em nenhum momento Paulo está dizendo se apresente ao povo, se apresente às pessoas. Ele está falando: se apresente a Deus. Procure se apresentar a Deus como um crente, como um obreiro aprovado. Portanto, Paulo está direcionando o nosso foco para que o nosso foco não esteja no povo, não esteja em pessoas, mas esteja em Deus. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento. Portanto, o crente aprovado, ele vive diante dos olhos de Deus.
Deus. Como foi cantado aqui, o crente aprovado, ele não vive por aplausos humanos, porque ele entende que o ministério dele não é um palco, mas é um altar. E no altar nós viemos para entregar tudo de Deus, e não só para entregar tudo, mas para receber a boa, perfeita e agradável palavra que penetra no fundo do nosso coração, que transforma, que traz vida, que traz cura, que liberta, que salva. Ele entende, um crente aprovado entende que a sua vida não é baseada nos aplausos humanos, que a sua vida não é baseada em palcos por mãos humanas, mas é baseada no altar do Senhor. O crente aprovado, ele serve mesmo quando ninguém está vendo. O crente aprovado, ele ora mesmo quando ninguém está ouvindo. O crente aprovado, ele é fiel, mesmo quando parece que ninguém está reconhecendo ele. Esse é o crente aprovado. Parece que ele vem na igreja e ele está orando e fala: o pastor não está me ouvindo orar. Parece que a minha oração não está chegando até Deus. Só que quando o crente é aprovado, ele não está preocupado se pessoas estão ouvindo. A preocupação dele é se aquele que tem a solução está ouvindo, é se aquele que tem todo o poder está ouvindo. A Bíblia nos mostra isso. José foi fiel no anonimato, na casa de Potifar. Ele poderia ter pecado e ninguém saberia. Mas ele disse, lá em Gênesis capítulo 39, o verso 9: como pecaria contra o meu Deus? Como é que eu pecaria contra aquele que me chamou? Como é que eu pecaria contra aquele que me escolheu? José, ele preferiu perder o manto, mas não perder a aprovação de Deus. Quem busca aprovações dos homens, perde a aprovação de Deus. Mas quem busca a aprovação de Deus, não necessariamente precisa ficar se implorando para ter a aceitação dos homens. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que nós estamos, eu estou falando da minha geração, da sua geração, da nossa geração. Pessoas, crentes, que estão negociando a sua identidade, que estão entregando a identidade que Deus te deu, que não estão buscando a aprovação de Deus, mas estão buscando a aprovação de pessoas, que ao invés de depositar a sua confiança em Deus, têm tentado agir pela sua força humana. Deixa eu te falar algo. Um certo dia eu estava em casa dormindo, e de repente eu comecei a ter um sonho. Eu sonhei que eu fui comprar pão em um mercado próximo à minha casa. E chegando lá, a padaria fica nos fundos do mercado. Eu fui até a padaria. E quando eu cheguei lá, o meu pai estava servindo o pão. Era ele que estava entregando o pão. E naquele momento, eu sem entender o sonho, fiquei ali parado na fila, esperando chegar a minha vez. E de repente, eu escutei lá na frente o pessoal gritar: corre que o ladrão está chegando. Corre que o ladrão está chegando. E eu fui correndo para frente do mercado, buscar informação, entender o que estava acontecendo. Eles falaram: olha, o assaltante está vindo, o ladrão está vindo, corre. E eu falei: eu tenho que voltar lá para buscar o meu pai. E eu fui correndo para os fundos do mercado. E chegando lá, quando eu cheguei, eles gritaram: o ladrão chegou, não dá mais tempo de sair. E naquele momento, eu pensei: bom, se eu já estou aqui, tudo que eu tenho comigo é meu celular e minha carteira. E na minha consciência, pastor Maurício, naquele momento, o meu celular era o bem mais caro que eu tinha. O meu celular foi o que eu precisei pagar de maior valor. Então eu pensei comigo: eu já sei, eu vou colocar o meu celular escondido comigo, vou pegar a minha carteira, vou colocar a minha carteira em cima do balcão. Assim, o ladrão vai chegar, vai ver a minha carteira e não vai se importar com o meu celular. Ele vai pegar a carteira e vai embora. E assim eu fiz. Eu escondi o celular e deixei a carteira no balcão, onde colocava o pão. Então o assaltante chegou, viu minha carteira, olhou para a carteira, olhou para mim, pegou a carteira e foi embora.
Então eu acordei e fiquei sem entender aquele sonho, me perguntando: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com esse sonho? Eu não estou entendendo. E eu conversei então com a minha mãe, e passando algum tempo, o Espírito Santo revelou para mim o que é que Ele queria me dizer. Entenda uma coisa, no meu celular hoje, tudo que eu tenho são as minhas redes sociais, tudo que eu tenho é o meu WhatsApp cheio de contatos. Então, naquele momento, ao saber que o ladrão estava chegando, ao saber que o assaltante estava chegando, o que eu escolhi ficar foi com o meu celular, foi com os meus contatos, foram com as minhas visibilidades. E sabe o que foi que eu entreguei para ele? Foi a minha carteira. E dentro da minha carteira tinha o meu RG, o meu CPF, a minha CNH, tinha todas as minhas identidades. E na mesma mesa em que o meu pai estava colocando o pão para ser entregue, eu estava entregando a minha identidade para Satanás. Deixa eu te falar uma coisa, nossa geração está entregando a identidade que Deus deu para Satanás de bandeja. Na mesma mesa que é entregue o pão, tem crente entregando a identidade. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para quebrar todas as correntes. Você é filho amado, você é filha amada, você é obreiro, obreira, crente aprovado, que não entrega a identidade. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus, e isso é inegociável, meu irmão. A nossa identidade que Ele nos deu um dia é inegociável, e ninguém e nada pode roubar isso, porque não vem de nós, não vem de mão humanas, vem da mão do Criador, que nos escolheu, que nos chamou, que nos formou, que nos conhecia no ventre da mãe antes mesmo que nós existíssemos. Aleluia. A segunda característica de um crente aprovado é que ele tem que ter uma vida limpa, ele tem que ter um testemunho firme. A palavra fala, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O crente aprovado, ele não vive de fachada, mas ele vive de verdade. Ele não é santo no púlpito e carnal em casa. Ele não é espiritual no WhatsApp. Ele não é espiritual na igreja e carnal no WhatsApp. Ele não é espiritual com as pessoas, mas chega nas redes sociais, ele é carnal. O crente aprovado por Deus, ele é aprovado a tempo e fora de tempo, aonde quer que ele esteja, no ambiente que ele estiver, porque muitas pessoas hoje estão confundindo as coisas. Muitas pessoas querem os microfones dos púlpitos, os microfones da frente da igreja, só que poucas pessoas estão buscando joelhos dobrados no chão e uma vida perante o altar do Senhor. Muitas pessoas querem as posições, mas não querem a submissão. Querem ser reconhecidos, mas não querem ser tratados. E nós, quanto cristão, nós precisamos entender as fases e os momentos da vida que nós vamos passar. Tem um momento de ser tratado, a todo tempo nós precisamos ser submissos, e conforme Deus vai nos usando, nós vamos avançando, não para nós, não para o meu eu, mas para que Cristo seja visto através de mim. Perceba, Sansão, ele foi usado por Deus, mas ele perdeu a aprovação, porque ele brincou com o pecado. Porém, Davi, ele errou, ele caiu, mas ele foi aprovado porque ele se quebrantou diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o crente aprovado, ele pode até cair, ele pode até errar, mas o crente aprovado, ele não permanece no chão. O crente aprovado, ele não permanece caído. O crente aprovado, ele não vive uma vida de pecado.
Não basta ser usado por Deus, é preciso ser aprovado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não unge a nossa vaidade. Foi falado aqui, não é? O que adianta eu chegar aqui para pregar com um terno de R$2.000, com o cabelo bonitinho? Deus não unge a minha vaidade, Deus unge a minha verdade. Qual é a verdade do seu coração? O que é que te trouxe aqui? Qual é a verdade que faz você permanecer em pé? Qual é a verdade que faz você levantar todos os dias? Eu não sei a tua Bíblia, mas a minha Bíblia diz, pastor Edmilson, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Essa é a verdade do crente aprovado. É Cristo Jesus que renova todos os dias, que é o caminho todos os dias, que é o alicerce todos os dias. Essa é a verdade do crente. É Cristo Jesus. Nada mais que isso é verdade. Cristo é a verdade absoluta que nós precisamos. A palavra é a verdade absoluta que nós precisamos. Isso basta. Terceira característica: o crente aprovado, ele é alimentado pela palavra. O apóstolo Paulo fala que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é ensinar com fidelidade. Manejar bem é dividir com sabedoria. Manejar bem é defender com coragem. Portanto, o crente aprovado, ele não prega o que agrada aos outros, ele prega aquilo que transforma. O crente aprovado, ele não molda a palavra ao seu gosto, ele se molda à palavra de Deus. Ele não modifica a palavra, ele se insere dentro da palavra, ele vive a palavra, ele está submisso à palavra, ele caminha na palavra. Jeremias, ele pregou mesmo sendo rejeitado. Paulo pregou mesmo sendo perseguido, porque eles sabiam, a palavra é o que sustenta o crente. A palavra é o que sustenta o crente. Deixa eu te falar algo: quem não tem palavra tem opinião, mas quem tem palavra tem autoridade de Deus para falar, porque a palavra é viva, a palavra é graça, a palavra é verdade, a palavra transforma, a palavra limpa, a palavra cura. Aleluia. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Quem sabe você adentrou aqui precisando de cura, a palavra tem cura para você. Você adentrou aqui precisando de provisão, a palavra tem provisão para você. Você adentrou aqui com um problema sem solução, é hoje que a palavra abre a sua mente, entra na sua casa, limpa o coração e traz a provisão para a sua vida. Portanto, o crente aprovado, ele estuda a palavra, ele vive a palavra, ele caminha na palavra, ele é cheio da palavra. Ele prega a palavra com unção, com graça, com ousadia, com intrepidez, porque ele entende que a palavra é tudo que ele precisa. E eu não estou falando de pregar a palavra em cima do púlpito, não. Eu estou falando do chamado universal que todos nós temos, que é anunciar o Evangelho, que é proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Quarta característica: o crente aprovado, ele suporta o processo. Antes de ser aprovado, o crente é provado. Antes de ser aprovado, o crente é provado. Deus não aprova sem antes provar. Deus não aprova o nosso ministério sem antes nos provar. José, ele foi provado na prisão antes do palácio. Davi foi provado no campo antes do trono. Paulo foi provado na perseguição antes do seu apostolado. Portanto, nós vamos sim passar por momentos difíceis na nossa vida. Nós vamos sim passar por dores na nossa vida. Nós vamos sim passar por angústias na nossa vida. E isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Isso quer dizer que o que Ele tem preparado para nós é uma aprovação
aprovação da parte dele é algo muito maior, da qual o nosso coração e a nossa mente ainda nem contemplou, e é isso que ele tem para nós. Portanto, a prova não é o fim. A prova é o processo de aprovação. O fogo, ele não vem para nos destruir. O fogo de Deus vem para nos purificar. Portanto, Deus está nos usando. Deus está nos lapidando para que nós sejamos um crente aprovado, um obreiro aprovado. Você e eu estamos passando pelo teste da aprovação. Então não desista não, meu irmão. Se agarre em Cristo Jesus, se agarre à verdade da palavra e continue firme, porque Ele tem a aprovação para a sua vida. O crente aprovado, ele não desiste. O crente aprovado, ele chora, mas ele continua. O crente aprovado, ele passa por lutas, mas ele continua. O crente aprovado, ele passa por percas, mas ele continua. Sabe, esse ano eu perdi o meu avô. Que dor, que angústia, que dia difícil. Uma tristeza para toda a família. E meu avô estava desviado, afastado dos caminhos de Cristo. Então, eu chegando lá na casa dele, eu fui o primeiro a entrar. E quando eu entrei na casa dele, eu fui até o quarto dele. E quando eu abri a porta do quarto dele e olhei sobre a cama, estava um livro do nosso pastor. E o tema do livro é Um Passo da Eternidade. Ah, meu irmão, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando mesmo quando a gente não vê. O Senhor está trabalhando mesmo quando a gente não imagina. O Senhor está cuidando mesmo quando nós não conseguimos compreender a situação. Deixa eu te falar uma coisa. No nosso pior dia, Cristo Jesus está lá para caminhar conosco. Na nossa pior fase, Cristo Jesus está lá para caminhar conosco. E tudo que Ele está nos pedindo é: não desista, não desista, continue avante, continue caminhando, continue prosseguindo. Portanto, ser um crente aprovado é mais do que cumprir funções. Ser um crente aprovado é viver com propósito. Sabe o que é ser um crente aprovado? Não é receber o elogio de você pregar muito, você canta muito, você toca muito, ah, como você serve muito, ah, como você faz isso muito bem, ah, como você faz isso muito aquilo. Ser um crente aprovado é você ter o privilégio de ouvir da boca do Senhor o que diz em Mateus 25, 21. Ah, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ser um obreiro aprovado, ser um crente aprovado, é entender que mesmo em meio às adversidades da vida, existe um que não nos abandona. Deixa eu te falar algo. Em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, vai dizer, para a gente caminhar para o encerramento. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está junto com Timóteo escrevendo uma carta para os filipenses. E nos primeiros versos ele começa com uma saudação, depois ele parte para uma fala de ação de graças, depois ele faz uma oração. Portanto, Filipenses capítulo 1, nós vemos o apóstolo Paulo preso, mas cheio de alegria e esperança. Nós vemos o apóstolo Paulo se lembrando do Evangelho, porque o Evangelho cresce mesmo em meio às circunstâncias adversas. E o apóstolo Paulo está chamando aquele povo de Filipos para eles permanecerem, para eles continuarem, porque mesmo nas situações adversas da vida, o Evangelho, ele continua crescendo.
E o que eu quero te dizer com isso? A gente está falando aqui de um crente aprovado. A gente está falando de um obreiro aprovado. Mas deixa eu te falar, resumindo tudo que nós falamos. Talvez você tenha vindo na igreja há tanto tempo, talvez você está aqui pela primeira vez, e você está falando, eu quero ser um crente aprovado. Eu quero ser um crente aprovado, o que é que eu preciso fazer? Talvez você que está vindo há tanto tempo está falando, eu tenho tentado, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e parece que eu não consigo ser aprovado por Deus. Deixa eu te falar algo, Filipenses capítulo 1, verso de número 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É muito bom nós lemos essa palavra, eu chegar aqui num culto como esse e pregar para vocês, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai cumprir. Só que nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, o presbítero Kemuel, ele faz essa fala e essa citação condicionado a uma atitude daquele povo. Essa fala dele está condicionada a uma ação daquele povo. E qual é essa ação? Perceba, verso de número 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Portanto, o apóstolo Paulo, ele não está falando para qualquer povo, olha, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, não. Ele está falando para um povo que está sendo cooperador na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E no verso de número 7, ele ainda fala, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Portanto, entenda, para mim e você, ser um crente aprovado, ser um obreiro aprovado, ser uma pessoa aprovada perante Deus é simples. O que é que eu preciso fazer? Seja colaborador na proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia que você teve contato com esta palavra e com este Evangelho, até os tempos de Cristo Jesus. Quando você for colaborador, cooperador na proclamação deste Evangelho, aí sim, você vai poder sentir esta palavra dentro de você falando, aquele quem? O nosso Deus que é fiel, que começou o quê? A obra da salvação. Esta é a boa obra. Aquele, portanto, Deus que começou a obra da salvação, a obra do aperfeiçoamento, a obra da santidade, Ele é fiel para continuar, para terminar até os tempos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, eu vim aqui te dizer, o Senhor tem aprovação para você, mas tudo que Ele quer é que você seja colaborador da proclamação do Evangelho. Viva o Evangelho, permaneça no Evangelho, viva a palavra, sinta a palavra queimando em seu coração, proclame esta palavra. Nós não podemos inverter os papéis. Nós estamos invertendo os papéis. Pastor não foi feito para gerar ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor foi feito para pastorear ovelha. Eu e você temos a responsabilidade de gerar ovelhas, de pregar para vidas, de anunciar o Evangelho, de proclamar vida, de proclamar cura, de proclamar batismo, de proclamar libertação. Se coloque em pé para a gente encerrar. Queria convidar aqui a dupla, por favor. Quem sabe você chegou aqui, viu o tema, falou, eu vou lá. Mas só tu sabes, Deus, como está o meu coração. Só tu sabes, Deus, quantas vezes eu queria parar. Só tu sabes, Deus, quantas vezes eu queria desistir. Porque parece que a aprovação não chega. Parece que eu estou só vivendo na prova, pastor Valdir, o tempo inteiro, e a aprovação não chega na minha vida. Então, Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe como está doendo essa situação. Quem sabe você adentrou aqui com o seu coração sangrado.
Porque por tanto tempo você lutou, e lutou, e lutou, e tentou, e gastou tudo que tinha, e gastou os teus recursos, e gastou o seu conhecimento humano, e gastou a sua inteligência humana, e gastou a tua força humana, e parece que nada aconteceu. Mas deixa eu te falar, a palavra vai nos dizer que uma mulher por 12 anos sofreu com um fluxo de sangue, e ela havia gastado tudo que ela tinha, Tiago. Ela gastou os seus bens, gastou o seu recurso, gastou o seu conhecimento, gastou toda a sua inteligência humana para tentar a solução daquele problema. E ela não conseguiu nada, perdeu tudo, continuou naquela situação. E quem sabe dentro dela, ela já queria desistir, ela já queria parar, porque parecia que a aprovação para que aquilo cessasse não chegava. Já gastei tudo, já tentei tudo e parece que eu não consigo. Mas aí um certo dia ela ouviu falar que Jesus haveria de passar. Então, quando ela ouviu falar isso, a palavra fala que ela foi ao encontro de Jesus. Só que daí quando ela chegou lá, havia uma multidão que estava impedindo ela de alcançar Jesus. E quem sabe naquele momento ela falou: tá vendo, não é para mim, esse daqui é o meu fim, eu vou desistir. Acabou a minha história, acabou para mim, eu já gastei tudo. Agora Jesus está ali na multidão, eu nem consigo chegar nele. Só que de repente parece que os olhos dela se abriram de tal modo que ela parou de enxergar a multidão, e tudo que ela via era apenas Cristo. E a palavra diz que ela vai em direção a Cristo, ela rompe aquela multidão, ela toca em Cristo Jesus, e naquele momento ela é curada. Aí Jesus para tudo, Jesus fala: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falam: mas Senhor, como podes dizer isto, que alguém te tocou? A multidão está te empurrando, está te apertando. Aí Jesus fala: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Talvez você adentrou aqui nesta noite passando por tantas situações adversas na vida, e parece que tudo que tem à sua frente é multidão, é barreira, é obstáculo, e você não consegue a aprovação de Deus para acabar com esse sofrimento, para acabar com essa angústia. Mas hoje o Senhor está te falando: eu estou tirando a multidão e eu estou passando. Toca em mim, toca em mim, toca em mim, porque eu tenho poder para curar, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para renovar. Feche os seus olhos, encurve a sua cabeça. Quem sabe aquela mulher, antes dela tocar em Jesus, quem sabe o louvor que estava dentro dela era esse. Quem sabe as palavras que estavam dentro dela era essa: muito eu passei, já provei pra sair da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou. Aí a voz do Espírito bradando dentro não dela: vou parar. você não vai parar aqui, você não vai desistir aqui. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. É o quê? Esse não é meu fim. Ó o Senhor ministrando dentro de você Esse aí. não é meu Esse não é o teu fim, esse não é o teu fim. Não acabou a tua história, não acabou o que Deus tem pra você. Satanás tem tentado colocar na sua mente que acabou, que perdeu, que agora é o luto, que agora já era. Esse não é o teu fim. Satanás não tem autoridade sobre a igreja do Senhor. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. Esse não é o meu fim. Esse não é. Será que você pode declarar isso agora? Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. A tua história não acabou. A tua história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim.
só por aqui. Você precisa caminhar, eu não vou parar, vou continuar. Se com Cristo estou, podem dizer o que for, eu não vou